tem o carro do churros, tem o carro de todas as iguarias que você quiser aqui. Aí daqui a pouco passa o cara aí vendendo churros, tá vendendo abacaxi. É isso, pessoal. Eu vou iniciar aqui a apresentação do documento que tem a prova, tá? Eu já deixei resolvido aqui porque a gente ganha um pouquinho mais de tempo. E como todo mundo já deve estar careca de ver eh, essas questões aí, eu acho que a gente agiliza um pouco se eu deixar as coisas feitas assim, né? Se fosse a primeira vez que você estivesse recebendo exercício, é bom fazer de pouco em pouco, né? Para dar tempo de todo mundo ir pensando junto. Mas como vocês já viram muitas vezes principalmente a primeira questão, que eu acho que foi a mais trabalhosa da prova, né? Que tem uns números feios, enfim. Mas vamos lá, pessoal. Para a primeira questão. É, ele fala o seguinte, ó, considere a figura a seguir, que está representada na pirâmide quadrangular. Enfim, ele pediu para você calcular essas três alturas para que esses sólidos aqui entre os planos alfa e beta, né, que os planos alfa e beta se separam, tenham todos o mesmo volume, né? Tá. Aí, como é que foi que eu pensei? Tem várias formas de fazer isso aqui. Enquanto eu estava dando atendimento aí na semana passada e na terça-feira, eu vi até formas mais rápidas de fazer, que eu acabei explicando para alguns também. E acho que a maneira mais rápida que eu encontrei foi a seguinte, olha só. Você quer H1, H2 e H3, né? Então eu vou chamar essa pirâmide aqui de cima de pirâmide pequena, essa do meio de pirâmide média, essa aqui, desculpa, de pirâmide média vai ser essa que sai do topo aqui até o plano beta, e a pirâmide grande vai ser o todo, tá? Essas pirâmides têm alturas A1, A2 e A3, beleza? Só para ficar mais fácil eu me referir a elas, né? Então a pirâmide pequena é essa pequenininha, é só esse topo aqui. A pirâmide média que tem a altura H1 mais H2, né? Que sai lá de cima e vai até o plano beta. E a grandona é a que tem as três alturas, né? É a soma dessas alturas todas. Beleza. E aí, além disso, eu vou chamar de V1 volume da pequena, V2 volume da média e V3 o todo, né? O volume da grande. Então, a maneira mais rápida que eu encontrei vamos achar o H1 primeiro. Então, para achar o H1 primeiro, eu vou comparar a pirâmide pequena com a grande, tá? A grandona. Então, eu vou comparar o V1 com o V3. Ora, se esses caras têm o mesmo volume, então o volume do todo, né, é esse Vzinho aqui, né? Se eles têm o mesmo volume, vamos chamar de Vzinho, né? Então, quer dizer que o volume da pirâmide grande é o triplo da pirâmide pequena, não é isso? Porque a pirâmide grande pega os três sólidos, né? Então, se eu comparar os volumes, o V1 sobre o V3 vai dar um terço, né? A pequena sobre a grande, a pequena está para a grande, né? Os volumes, assim como 1 está para 3. E a gente já sabe que por aquela constante semelhança lá, você está comparando volumes, tem três dimensões, esse número aqui, na verdade, é essa constante proporcional ao cubo, né? Então eu chamo K ao cubo de um terço, né? E extraio a raiz cúbica dos dois lados, né? Então o K vai dar 1 sobre a raiz cúbica de 3. Aí o que você faz com isso? Né? Lembrando que essa constante de proporção é a constante de proporção que existe entre a pirâmide pequena e a grande. Se você comparar outras duas pirâmides, você vai ter outra constante de proporção. Né? Eu vou chamar de K do mesmo jeito, mas é porque elas estão separadinhas aqui no meu documento. Aí o que eu faço? Usando esse K, agora, ao invés de comparar os volumes, eu comparo as alturas. A altura da pirâmide pequena é H1, né? Tá aqui, ó, H1. É a altura da pirâmide pequena, né? E a altura da pirâmide grande é essa altura 3 aqui, né? Que é H1 mais H2 mais H3. Você sabe, por causa do enunciado, que a altura 3, né? H1 mais H2 mais H3 tem que ser igual a 1. Beleza? Então é por isso que eu coloquei aqui H1 mais H2 mais H3, é a altura da pirâmide grande, e essa coisa toda aqui é igual a 1. Então H1 sobre 1 dá o próprio H1, né? Então aqui ficou fácil, né? Essa é a primeira parte, né? Achei o H1, beleza. Para a próxima. Se eu quiser obter o H2, uma das formas de fazer isso é agora eu comparo a pirâmide média com a grande. Se você fizer a pequena com a média, também vai dar certo, tá? Um pouquinho mais de conta, mas vai dar certo. Aí, nesse caso, eu escolhi ó, o volume da pirâmide média, o volume da pirâmide grande. Então, a pirâmide média ela tem duas partes e a pirâmide grande tem três partes, né?
Então a pirâmide média é 2V, né? E a grande é 3V, é como se fosse isso. Então a média está para grande, assim como 2 está para 3. E aí eu obtenho o K, muito parecido com a conta anterior, né? Você vê que foi até um Ctrl+C, Ctrl+V aqui da setinha, enfim, tudo muito parecido. Só que eu acho uma outra constante de proporção, porque eu estou agora comparando pirâmides diferentes. E usando essa constante de proporção que eu encontrei aqui, raiz cúbica de 2/3, né? Só extrair raiz cúbica dos dois lados. Eu comparo agora a altura da pirâmide média, que é a altura pequenininha, o H1 mais o H2, né? A altura pequenininha mais essa altura do tronco, H1 mais H2. Fazendo isso, e comparando com a pirâmide grande, você vai ter que essa razão entre medidas lineares, né? A altura é uma medida metros, né? É uma coisa linear. Vai dar o próprio K. Como eu sei que esse camarada aqui de baixo também é igual a 1, né? De novo, né? O mesmo argumento da passada. Vai ficar H1 mais H2 sobre 1, né? Aí eu passo o H1 para lá subtraindo, né? Subtrai dos dois lados o H1. E substituo o que eu encontrei aqui atrás já, né? O H1 que eu já sabia. Então, você acabou de encontrar o H2. Dá esse valor todo aqui, né? E finalmente, para o H3, basta você usar isso que a gente já tinha usado algumas vezes, né? De que a soma desses três Hzinhos aí tem que dar 1. Né? Só que se você já tem o H1 e o H2, basta substituir para você achar o H3. Aí quando você substituir, você vai ver que uma parte se cancela, né? E essa outra parte não cancela, passa para o lado de lá. E aí acabou. Então essa questão, ela assim, dá trabalho, porque você tem muitas incógnitas, né? Você tem constantes de proporções diferentes, dependendo da pirâmide que você está utilizando, das pirâmides que você está utilizando. Mas é uma boa maneira de se exercitar, né? A utilizar essas constantes, né? Para uma coisa útil, né? Dividir uma pirâmide em 3 sólidos de mesmo volume. Você repara que não é. A primeira observação se você não tivesse tido essas aulas de pirâmide, a pessoa poderia pensar que para dividir em sólidos de mesmo volume, bastava você dividir em 1/3, 1/3, 1/3, né? 1/3 de metro aqui, 1/3 de metro aqui, 1/3 de metro aqui. Isso não é verdade, né? A gente acabou de ver que, bom, as alturas dão algo muito diferente do que 1/3, né? Existe uma raiz cúbica envolvida, enfim, um pouco mais complicado. Então, pessoal, vamos agora para as questões que estão um pouquinho mais fáceis da prova. Essa aqui, de longe, era mais trabalhosa, né? Demorava um pouco mais de tempo. Aí o pessoal que fez o simulado deve ter reparado que, inclusive, a foto e o texto eram muito parecidos, né, com o do simulado que foi feito do PAS. Inclusive, já caiu questão sobre o Teatro Nacional no PAS, tá? Então, assim, é um bom exercício para vocês. E ele fala o seguinte, ele dá as medidas das fachadas laterais, 145, da fachada leste, que é essa aqui de baixo, é a menorzinha, de 45, e da fachada oeste, que é essa aqui de cima, valendo... quanto que vale aqui? 93 na fachada oeste, 93. Talvez esteja um pouquinho difícil de ver, né? 93 aqui, 145 do lado esquerdo, 45 embaixo, pronto. Não consegue ver. Ele fala, ó, considerando que as bases desse tronco de pirâmide são trapézios isósceles e que a área da menor base desse tronco é igual a 2.466 metros quadrados, calcule o volume do teatro. Gente, dá um valor enorme mesmo, tá? O que ele quer dizer com a menor base desse tronco? É esse cara aqui de cima, ó. Opa. Ele está falando que esse trapézio aqui, ó, tem 2.466 metros de área, tá? É esse cara aqui que tem. Colorir aqui, tá? Do jeito que a minha inabilidade com artes permite. Então, esse cara aqui é o 2.466. Aí, com base nisso, vamos calcular o volume, né? Aí, qual é a ideia que se tem aqui, né? Ora, se você tem a área dessa base menor, se você tiver a área da base maior, você consegue achar a constante de proporção, não é isso? Ou então,
Se você achar a base maior, você conseguiria até utilizar aquela fórmula diretamente do volume de tronco, né, que usa a base menor, a base maior e a altura do teatro, que é uma coisa muito importante, porque olha só, ele te deu a altura do Teatro Nacional. A altura do tronco, esse cara aqui é a altura do tronco já. Então, o seu único trabalho seria calcular a área desse trapézio. É só isso que você precisa. Como ele falou que esse trapézio é um trapézio isósceles, né? Quer dizer, ele tem, se é 145 do lado esquerdo, também é 145 do lado direito. E além disso, por ele ser um trapézio, né? Se você traçar essas duas alturinhas aqui, ó, essas medidas aqui embaixo são iguais, ó. Essa aqui é igual a essa. Então, o que que eu faço? Eu vou destacar esse triângulo aqui da esquerda e falar, olha, a altura do trapézio é o x. E essa base aqui, ó, eu tenho a hipotenusa desse triângulo que eu acabei de destacar, é 145, né? Porque veio da fachada aqui. E eu só preciso descobrir quem é esse camarada aqui embaixo. E como é que eu fiz a conta? Ora, todo esse lado vale 93. Então o que que eu posso fazer? Pegar o 93, tirar 45, que é deletar essa parte daqui, ó. Ou seja, subtrair 45. E aí vai sobrar só essas duas, a soma dessas duas medidas. Aí eu divido por 2, porque elas são iguais, né? Então eu peguei 93 menos 45 e dividi o resultado por 2, obtendo que esse outro cateto aqui vale 24. Agora é só fazer Pitágoras, pessoal. Esses valores aqui foram escolhidos, eles não são as dimensões reais do Teatro Nacional, são só aproximadas, tá? Mas eles foram escolhidos aí para Pitágoras dar um pouquinho menos de trabalho, tá? Aí você vê que deu até um número inteiro aqui. Então você acabou de achar a altura do trapézio valendo 143. Bom, só precisa calcular a área desse trapézio grandão aqui agora, né? Calculando a área do trapézio grandão, você obtém 9.000, aqui é base maior mais base menor, vezes a altura do trapézio sobre 2. E aí, fazendo essa conta, né, eu fiz até na calculadora, isso aqui dá 9.867, que se eu não me engano também era que estava no PAS, tá? Dava essa área do trapézio vermelho. E aí, usando a área dos dois trapézios, né, a que foi dada, essa que você obteve, e a altura do tronco que foi dado, você calcula o volume do tronco da pirâmide. Aqui, olha, substituir a altura, a altura do tronco é 46, né? Coloquei aqui 46. A área que eu acabei de calcular, a área grande, a área pequena, substitui aqui nos dois lugares que elas aparecem. E fiz a conta na calculadora mesmo, tá, pessoal? Eu acho que eu até pedi para aqui, eu até falei para usar a calculadora por causa dessa conta aqui, tá? Essa conta aqui é ruim demais de fazer na mão. E aí você obteve o volume do tronco em metros cúbicos. Eu obtive em metros cúbicos porque todas as unidades que eu utilizei aqui, todo mundo estava em metro, não é isso? Se todo mundo estava em metro, ó, todo mundo estava em metro, é claro que na hora de você calcular o volume aqui, isso aqui apareceu metro quadrado, né, porque é uma área. Na hora de você calcular o volume, ó, esse cara aqui estava em metro, esse cara aqui estava em metro quadrado. Esse aqui vai aparecer metro a quarta, né? Porque estamos explicando duas áreas, aí você tira a raiz da metro ao quadrado de novo. Metro ao quadrado, aqui dá metro ao quadrado. E aí quando você multiplica metro com metro ao quadrado, dá metro cúbico, beleza. Mas ele não pediu em metro cúbico, ele pediu em decâmetro cúbico. Decâmetro, cada decâmetro são 10 metros. Então, para converter para decâmetro cúbico, ó, vou fazer aqui a conversão de unidade. Ó. Se cada decâmetro vale 10 metros, quanto que vale um decâmetro cúbico? Basta você pegar essa expressão e levar ao cubo, todo mundo, né? Então, um decâmetro cúbico dá 1.000 metros cúbicos. Ou seja, se eu quiser converter de metro cúbico para decâmetro, basta eu isolar o metro cúbico aqui, olha só. Aí eu passo esse 1.000 dividindo. Aí eu sei, ó, cada metro cúbico vale um milésimo de decâmetro cúbico. Então, eu substituo o metro cúbico por um milésimo de decâmetro cúbico. Ou seja, basta dividir por 1.000, é isso que ele está dizendo. Dividindo por 1.000, eu obtenho que o decâmetro, que o volume do teatro são 264 decâmetros cúbicos. Beleza, gente? Pode falar, Maria Carmo. É Maria Carmo ou Maria do Carmo? Nunca lembro.
Não, tem do Carmo no meu nome, mas como no e-mail não aparece do Carmo, não tem problema não, pode ser qualquer um dos dois. Então, pode ser Maria do Carmo, né? O Google que tá É, errado, né? fica mais fácil, mas enfim. Ali só falando no gabarito da 2 que dá aproximadamente 264,74 DAM cúbicos, né? Isso, Só que isso. eu não coloquei esse 4 no final e depois o 7. Tem Não, não tem problema? problema não. Até porque assim, como não era questão objetiva, eu vou olhar tudo que você fez. O que você fez tá certo, você só aproximou aí de um jeito diferente, tudo bem. Tá bom, então. O que Beleza, não pode é a obrigada. pessoa faz uma conta completamente louca e achou 264. Imagina só se isso acontece. Aí realmente é uma coincidência, né? Mas foi só uma questão de aproximação, não faz mal, não. Beleza? Esse aqui não é o computador que corrige, esse aqui sou eu que corrijo. Enfim, tem um certo espaço para interpretações, né? Quando o objetivo é pior, né? Porque ou é exatamente aquilo ou zero, né? Quando é múltipla escolha. Então vamos lá, pessoal. Essa 3 aqui, teve uma galera que teve dificuldade, mas ela não era uma questão difícil. A parte difícil dela é só a visão espacial mesmo. Mas eu vou fazer uns desenhos aqui, eu nem sei se eu fiz um desenho aqui para explicar essa visão espacial. Então, essa questão, ela está dividida em 4 letras. Essencialmente, o que ele quer que você faça até o fim da questão ele vai virar para você e falar, ó, tem um monte de coisas que ele pede para fazer, né? Mas no final das contas ele pede para você calcular a distância de G até o segmento AH. Então, essencialmente ele quer que você calcule essa distância aqui, né? Do ponto G até o segmento AH. Só que se eu pedisse para vocês fazerem isso direto, ninguém ia dar conta. Por isso que eu coloquei várias letras aqui, para você ir passo a passo. É como se eu tivesse pego a questão e dividido em vários passos. Então faz só isso, depois faz só isso, depois faz só isso. E essa sequência de passos dá uma facilitada aí no que tem que ser descoberto, né, para você calcular essa letra D. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, determine o comprimento do segmento AG. Então, o segmento AG é o que sai. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal, essa parte vermelha? E aí, a cada passo eu vou colocando aqui por cima. Esse AG aqui, ó, é a diagonal de um quadrado, né? Esse quadrado da face. Essa coisa eu tô dando um cubo, né? E aí tem até fórmula para a diagonal do quadrado. Então, assim, com pouquíssimo esforço, você já ganhou meio ponto aqui. Basta você dizer que a diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Isso foi fórmula que a gente fez lá no segundo bimestre. E substitui o lado por 10, porque ele fala que todos os arestas têm 10 centímetros, né? Então, beleza, é ponto dado, né? Meio ponto aqui. Então, o gabarito da A é 10 raiz de 2. Beleza. Para B, ele quer que você calcule o comprimento do segmento AH. Então, olha só, AH passa lá no meio do cubo, né? Essa aqui é uma diagonal do cubo, tá, pessoal? É, eu vou colocar com marca-texto aqui com cores diferentes para você saber qual é essa cor aí que eu estou utilizando. Aqui, a H tá em verde, né? O AG está em azul. Pronto. Então, olha só, se você desenhou essas duas figuras aqui, ó, esses dois segmentos aí à mão, né? Para o AH, você vê que é a diagonal do cubo. E também tem uma fórmula para isso que eu fiz lá na primeira aula de volumes. Acho que a primeira aula do terceiro bimestre eu fiz essa conta com vocês. E a gente achou uma formulinha para a diagonal do cubo. De novo, meio ponto dado, né? Como o lado do cubo vale 10, basta você substituir 10 aqui e a diagonal do cubo é 10 raiz de 3, né? Beleza. E aí, se você desenhou esse triângulo aqui, ó, o AG e o AH, você deve ter reparado que esse triângulo AGH aqui é aquele que contém o ângulo que a pessoa está pedindo o seno, né? Então, olha só, ele pediu o seno do ângulo AHG. AHG. Então, esse chapeuzinho aqui, ó, quer dizer que ele quer o ângulo que está ali no vértice H, né? Esse aqui é o alfa. Aí eu desenhei aqui embaixo o triângulo AHG. Não, é do triângulo retângulo. Esse aqui é o triângulo. E coloquei o alfa aqui. Então eu vou colocar esse triângulo de frente para a gente, de um ângulo, né?
basta você pegar o cateto oposto a esse ângulo, que é o D, que você acabou de calcular, e dividir pela hipotenusa. A gente tem um mosquitinho aqui voando. Dividir pela hipotenusa, que é o AH, que você também acabou de calcular. Então, eu sei que algumas pessoas encontraram valores diferentes para cá, não precisa surtar, calma. Eu já vou mostrar quem encontrou outra coisa, por que encontrou. Se você fizer essa conta aqui, deixa eu fazer um passo a mais. Se você substituir o Dzinho, você vai colocar 10 raiz de 2, né? Substituindo o Dzão, vai ficar 10 raiz de 3. Estou substituindo, ok. Aí você simplifica o 10, né? Aí fica raiz de 2 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 2 terços, né? Como se essa raiz distribuísse, né? Teve gente que racionalizou aqui, não tem problema, tá? Depois de simplificar, ficou raiz de 2 sobre raiz de 3. Aí a pessoa foi lá e multiplicou por raiz de 3 em cima e embaixo. Tá certo, tá? Não precisa ficar preocupado. Pronto. Aí depois daqui teve gente que fez isso, né? Racionalizou, e aí deve ter dado o seno, sendo em cima deu raiz de 2 vezes raiz de 3, que dá raiz de 6, né? Embaixo ficou só o número 3 mesmo, que é raiz de 2 vezes ou raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Dá o próprio 3. Tá certo também, tá, gente? Qualquer uma dessas duas respostas é aceitável, é o mesmo número, tá? Só com caras diferentes, mas é o mesmo número. Deixa eu até colocar um igual aqui bem, bem grande. Igual, tá? Beleza, agora finalmente para a letra D, que é o que ele queria que você fizesse. Calcular a distância entre G e H. Então, lembra que eu conversei com vocês lá no começo de geometria plana, que quando você está calculando distância, você quer ângulos de 90 graus entre esses dois elementos que você está calculando distância. Então, se você está calculando distância entre um ponto e um segmento, você vai ligar esse ponto ao segmento formando um ângulo de 90 graus. O que você vai reparar aqui é que esse triângulo AGH é semelhante ao triângulo GJH. Por quê? Porque ambos são triângulos retângulos e têm o ângulo alfa em comum. Beleza? Então é um caso de ângulo, 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 né? Eles têm os três ângulos congruentes. Se você não quiser usar semelhança, você pode também reparar que, sendo esse um triângulo retângulo e esse cara aqui sendo alfa, você poderia utilizar o seno do alfa que você acabou de calcular para determinar quanto que vale o GJ, olha só. O GJ não é o cateto oposto ao alfa? E o GH não é a hipotenusa? Então, cateto oposto, vou chamar esse cara aqui de X, né? Esse cara aqui de X. Cateto oposto sobre hipotenusa. Só que esse GH é um lado, né, do cubo, gente. É o lado do cubo, que vale 10, né? Dado no enunciado. Então basta você fazer cateto oposto sobre hipotenusa, x sobre 10. Só que olha só, você já sabe vou passar esse cara aqui multiplicando, né? Passei multiplicando. O x vai ficar 10 vezes seno de alfa. Vou até colocar uma linha a mais aqui. 10 seno de alfa. Só que você sabe que o seno de alfa vale raiz de 2 terços, ou raiz de 6 sobre. É, raiz de 6 sobre 3, né? Tanto faz. Aí basta substituir depois o seno de alfa, né? Pelo que você descobriu na letra C. Então esse aqui é o gabarito, né? 10 vezes aquela raiz lá que você obteve. O gabarito. Pode ser isso ou 10 raiz de 6 sobre 3, mesma coisa, tá? Aí tem gente que falou que tentou fazer Pitágoras, deu 5. Primeiro assim, essa distância que a gente está calculando dá um número irracional, e 5 é um número racional, então com certeza eles não são iguais, né? Com certeza esse número aqui não é igual a 5, mesmo que tenha uma cara diferente. Então, beleza, pessoal. Isso acabam as questões discursivas, tá? Vamos passar para a próxima? Agora para as objetivas, que é marcar X, né? Basicamente, múltipla escolha. Então, nessa questão aqui, bastava você identificar isso como se, essa ponte como se ela fosse uma pilha de uma mesma figura, né? É como se eu até mandei no atendimento do Discord. Peraí, deixa eu achar. Que mandei. Vou até copiar a figura.
Essa questão, você poderia imaginar que essa pontezinha, imagina que você tenha virado ela assim, apoiado ela no perfil, né? Olha só que louco. Poderia imaginar que é a mesma figura, né? Concorda? Eu só peguei essa figura e deitei assim. Ou seja, é como se ela fosse uma cópia desse perfil aqui que eu coloquei. Ixi, ficou tão pequenininho, né? Como se ela fosse uma cópia desse perfil que eu coloquei sombreado de cinza. Então basta você calcular a área dele e multiplicar pela altura, né? Então vamos fazer isso. Calcular a área dele e multiplicar pela altura. Tá bom? Para calcular a área desse cara aqui, para calcular a área do perfil, o que eu fiz? Eu pensei nesse perfil como se fosse um trapézio, né? Vou colocar aqui de uma cor vermelho, laranja, pronto. Como se essa área fosse um trapézio, né? Só que assim, tem um furo, né? Essa ponte tem um furo aqui no meio. E aí basta, então, para calcular só o perfil mesmo, eu calcular a área do trapézio e eu retiro esse furo, né? Então, foi o que eu fiz aqui embaixo, olha. A área que eu quero, que é a que está marcada em verdinha, é a área do trapézio menos a área desse retângulo que está marcado em vermelho aqui, né? Então, basta calcular a área do trapézio, e aqui eu tenho as dimensões, né? Essa parte aqui de baixo dá 14, a base maior é 14, a base menor é 10, aí substitui aqui, base maior. Eu coloquei B subíndice T para indicar que é do trapézio, tá, gente? É a base menor do trapézio. Então, ficou base maior 14, base menor é 10 mesmo, né? 10. A altura é 3, substitui essa conta aqui dá 36, né? E eu subtraio a área do retângulo, que dá 6. A área do retângulo aqui é 6, né? É base vezes altura, né? Então a área desse perfil é 30. Para calcular o volume da peça, basta eu pegar essa área da base, essa verdinha aí que eu estou como se fosse uma pilha dessa figura verdinha, e multiplico pela altura da peça, né? Que é esse 3 aqui. Esse 3 aqui. E aí 30 vezes 3 dá 90. Então por isso, letra C. Tá aqui, ó, letra C. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima? Então a 4 é a letra C, né? Vamos agora para 5. Essa 5 é mó legal de resolver, gente. Eu já deixei as contas todas escritas aqui embaixo, mas basicamente o que ele está falando é o seguinte, olha, cada um desses átomos aqui, ó, são os vértices, né? É uma molécula composta por 60 átomos, cada um está ligado a outros 3, né? Aproximado por um poliedro convexo, cada um dos átomos é representado por um vértice. Então, cada um desses vértices aqui representa um átomo de carbono, né? E aí ele fala que cada carbono está ligado aos outros 3, né? Em química a gente fala que esse carbono aqui é um carbono terciário, ele está ligado a outros 3 carbonos. Por meio de ligações simples ou duplas, né? Então, isso aqui é uma ligação simples, essa outra aqui que tem 2 tracinhos é uma ligação dupla. Beleza. Agora, além disso, ele fala que nesse poliedro só existem faces, ok? Contém somente P faces pentagonais e H faces hexagonais. Então, ó, P faces pentagonais e H faces hexagonais. E ele quer que você determine a diferença positiva entre P e H. O que significa diferença positiva? Se eu pedisse para você determinar a diferença positiva entre 7 e 4. Ora, se você fizer 7 menos 4, dá 3. Mas como ele está falando de diferença positiva, né? Olha só. Por que existe essa palavra positiva? Porque se você fizer 4 menos 7, o resultado dá menos 3. Quando você inverte a ordem de uma subtração, você obtém dois resultados diferentes, um positivo e um negativo, né? A não ser que seja o mesmo número, né? Aí é zero nos dois casos. E aí o que eu quero é a diferença positiva, ou seja, do maior para o menor, né? Então o que eu preciso fazer é descobrir quem é P, descobrir quem é H e game over, né? Depois eu faço P menos H ou H menos P, né? Depende de quem for maior. Então vamos lá, descobrir quem é P e quem é H. Então, vou pegar as informações do enunciado agora. Primeiro ponto. O número de carbonos é o número de vértices. Então você já tem de cara o número de vértices 160. Não é isso?
E se cada carbono é terciário, ou seja, está ligado a outros três, ele forma um ângulo triédrico, né? Se você olhar aqui, todos os ângulos são triédricos nesse fulereno aí. Isso aqui é um fulereno, tá, gente? Chama de fulereno mesmo, apesar do nome esquisito. Então, o que eu faço? Eu pego 60 carbonos vezes 3 ligações, cada um tem 3, né? Só que quando eu faço isso, eu conto 2 vezes, né, as ligações. Porque olha só, quando eu pego esse carbono aqui, ó, e multiplico por 3, eu acho essas 3 ligações aqui, né? Essas 3 ligações em vermelho aqui, ó. Multipliquei por 3, né? O problema é que quando eu for contar as arestas que estão ligadas nesse carbono aqui, eu vou contar 2 vezes essa aqui, né? Por isso que eu divido por 2. Todas elas vão ser contadas 2 vezes, tá? Se você fizer essa conta aqui que eu tô falando. Por isso que eu divido por 2 no final. Então aqui 60 dividido por 2 dá 30, 30 vezes 3 dá 90. Então você já tem o número de arestas também. Ora, se você tem um poliedro convexo, tem a quantidade de vértices, tem a quantidade de arestas, basta usar a relação de Euler para achar a quantidade de faces, olha só. Como ele é convexo, ele também é euleriano, então ele satisfaz essa relação. Eu substituo aqui, ó, 60 vértices, 90 arestas e acho 32 faces. Só resolver a continha, né? Ou seja, 32 faces deve ser a soma de P com H, não é isso? Só tem face pentagonal e hexagonal. Se você somar a quantidade de pentagonais com a quantidade de hexagonais, o resultado deve dar 32, né? Então essa aqui já é uma equação que você tem, uma outra informação, né? Foi o que eu escrevi aqui embaixo, ó. P mais H é 32. Beleza. Não tinha até esquecido que eu tinha escrito isso aqui. E além disso, você pode usar outra forma de contar as arestas. Em vez de você usar a quantidade de carbonos terciários, você pode utilizar a quantidade de a natureza das faces aqui. Olha só, cada pentágono tem 5 arestas, não é isso? Tem 5 lados, né? E cada hexágono tem 6 lados. Então, se eu contar, pegar a quantidade de pentágonos e multiplicar por 5 e somar com a quantidade de hexágonos multiplicado por 6, eu obtenho o dobro do número de arestas, né? Porque às vezes os pentágonos e os hexágonos fazem fronteira, né? E aí você está contando essas arestas fronteira 2 vezes. Mesmo raciocínio aqui, tá? Por isso que eu dividi por 2. Só que eu já sei que essa conta tem que dar 90, né? Então, assim, para constar as arestas, se eu fizer essa conta, tem que dar 90 de novo. Ou seja, essa outra equação que envolve o número de faces pentagonais e hexagonais dá 180, né? E agora eu tenho duas equações. Deixa eu marcar aqui as equações com um verdinho aqui, amistoso. Tenho duas equações que envolvem P e H. Eu vou usar essas duas informações para descobrir né, quem é P e quem é H. Olha só. Aqui eu fiz um método um pouco não ortodoxo aqui. Eu peguei essa equação e eu reparei que, olha só, eu tenho P mais H com o mesmo coeficiente, tá vendo? Um P mais um H, né? Coeficientes iguais. Aí eu destaquei desse 6H, eu chamei 6H de 5H mais H. Eu meio que quebrei ele, né? E aqui, olha só, ficou de novo com o mesmo coeficiente, tá vendo? 5P mais 5H. É uma das maneiras de fazer, tá? Se você quiser usar método da substituição, enfim, pode usar quaisquer outros métodos aí, tem que dar a mesma coisa, né? Mas esse foi o que eu usei. E aí, reparando que esses caras têm o mesmo coeficiente, eu coloquei o 5 em evidência. Quando eu coloco o 5 em evidência, né, como se fosse desfazer a distributiva, né, aparece um P mais H aqui, ó, que dá 32. Eu já sabia que dava 32. E aí 5 vezes 32 tem que dar 160. Passo 160 para lá subtraindo e descubro que o H é 20. Ora, se o H é 20, eu substituo naquela primeira equação ali, ó. Nessa primeira equação aqui. Deixa eu puxar uma setinha laranja. E aí eu substituo 20 aqui no lugar do H. Vai ficar P mais 20 dá 32, né? Então P deve ser 12. Então, o maior número é 20, o menor é 12. Então, o maior menos o menor dá 8. Né? A diferença positiva. É o que traz o gabarito letra D. Beleza? Essa questão foi legal de fazer. Você fez uma conta mais simples, uai. Bom demais, então. Eu nem sei que conta mais simples é essa. Mas se tiver certo, ótimo. Eu vou até olhar essa prova depois para ver. Às vezes eu tô super complicando a coisa e tem um jeito mais fácil de resolver. Mas é isso, era a letra D, né? Independente do jeito que você tenha feito.
Então vamos lá para a próxima. A 6 eu acho que era uma das mais fáceis da prova, gente. Essa questão 6 aqui. Eu vou até olhar depois, Júlia. Às vezes a gente tá tão focado no negócio que eu super compliquei o negócio que era para ser fácil, né? Pode acontecer. Então, na 6, ele pedia, era uma das questões, eu até fiz umas com vocês quando a gente começou a falar de volumes, né? Uma expressão algébrica que corresponda ao sólido representado, né? Então, se você fosse calcular o volume dessa figura, você não tem o valor de x e de y, nem dá para descobrir quem é x e y, né? Mas, enfim, usando esses valores abstratos, você conseguiria calcular o volume dessa figura, né, em termos de x e y. Então, o que eu fiz foi o seguinte, mais uma vez, tem várias maneiras de fazer essa questão, tá? Eu tenho quase certeza que, assim, dentro de uma... tem 19 pessoas assistindo aqui agora. Então, eu vou chutar que dentro dessas... Comigo são 20, né? Ah, não, comigo são 19, ele me conta aqui, né? Nessas 19 pessoas, deve ter pelo menos umas 4 soluções diferentes. Aqui eu escolhi foi a seguinte, que eu achei mais rápida, pelo menos. Eu imaginei esse sólido aqui como como sendo dois sólidos diferentes, olha só. Esse camarada aqui, né? Essa figura aqui, tá vendo? E essa outra figura aqui, ó. Aí tá vendo que eu deixei marcado em vermelho essa região que na verdade não faz parte do sólido, né? Eu deixei marcado em vermelho porque eu quero retirá-la depois. Então o que eu preciso fazer só é calcular o volume dessa figura aqui, que é essa parte esquerda do sólido, né? Que é um prisma, paralelepípedo reto retângulo, né? E depois somar com essa outra figura aqui, retirando esse cubo, né? Esse cubo pequenininho. Então, olha só, pessoal. Vamos anotar as medidas aqui, ó. Aqui embaixo da x, né? Aqui da y. E essa altura, teve gente que falou, não, isso aqui deve ser y, né? Porque pela figura tá igual. Não é y, tá, gente? Lembra o seguinte, olha, esse camarada aqui, ó, todo é x. Então significa que são bases paralelas, né? Esse cara aqui tem que ser x também. Só que olha só, vou marcar de azul, tá vendo esse y aqui, ó? Esse aqui tem que ser y também. O que significa que esse camarada aqui, ó, tem que ser x. Opa, deixa eu coloquei uma seta ali, direto em expressão algébrica. Esse cara vermelho aqui tem que ser o x, que é o todo, menos o y, que é a parte. Então esse camarada aqui, ó, é x menos y. Para calcular o volume de paralelepípedo reto retângulo, basta multiplicar essas três grandezas, tá? X vezes y vezes x menos y. Tá aqui, né? A ordem está diferente, mas é uma multiplicação, tanto faz. Beleza, então essa primeira está explicado por que tem essa expressão, né? Agora, para essa segunda, olha só. Essa parte azul que eu marquei aqui seria esse paralelepípedo todo, tá? Mas eu tenho que tomar o cuidado de retirar o cubo depois, por isso que eu coloquei um menos aqui, né? Eu contei coisas a mais, depois eu estou retirando o cubo. Mas olha só, para esse cara é mais fácil ainda, porque você tem esse x aqui, x. Você tem esse x na altura aqui. E esse comprimento aqui todo vale quanto? Esse comprimento aqui. Basta você comparar com o daqui de baixo, ó. Você tem x mais y, né? Então esse comprimento todo aqui embaixo é x mais y, né? Então, para calcular o volume desse paralelepípedo reto retângulo, basta calcular, se eu chamar esse cara aqui de base, ó, esse que eu estou colorindo aqui de base, a área da base, x ao quadrado, vezes a altura, x mais y. Só virar a cabeça um pouquinho assim, né, gente? É a área da base vezes a altura. E para subtrair esse cubo aqui, que realmente é y por 1, 2 e y aqui, né? Y aqui também. É y ao cubo, né? Esse aí é fácil de fazer. Agora, uma vez que eu escrevi essa primeira expressão, acabou o trabalho geométrico, agora é só o trabalho algébrico, né? Enfim, aplica distributiva, né? Vai ficar y vezes x, todo mundo ganha um x vezes y, né? Deixa eu colocar aqui um.
Então vai ficar x, y vezes x. Vai ficar x ao quadrado y, tá aqui, né? E depois x, y vezes y. Vai ficar x, y ao quadrado, com sinal negativo aqui, né? Então, beleza. Essa parte aqui, ó, pessoal. Eita, ficou muito grande. Ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Essa outra parte azul, ó. Só aplicar a distributiva, ó. X ao quadrado vezes x, dá x ao cubo, né? Tá aqui. E depois fica x ao quadrado vezes y, lá em cima. Aí x ao quadrado vezes y aqui. E essa última parte vermelha aqui não mudou nada, né? Agora é só combinar os termos semelhantes, né? O único que tem é o x ao quadrado y, que está aqui da esquerda, né? Com esse x ao quadrado y que está aqui. Vou até colocar, vou sublinhar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo só? Eu tinha uma coisa, somei com ela mesma, deu duas vezes essa coisa, né? E aí os outros é só copiar, porque eles não combinam com ninguém, né? O que leva o gabarito na letra E. É. Eu desmontei o sólido inteiro, então tem gente que fez de formas diferentes, né? Mas não é a aresta do cubo de lado Y? Não sei de quando é que era isso. Aquela parte vermelha ali que você está falando, Aone? Que deveria ser Y? Porque a figura engana um pouco, né? Ela tá para baixo, né? O cubo realmente tem aquele que eu retirei, é, só que ele tá lá em cima, né? Aí aquele ali realmente dá para você concluir que é Y, porque por causa dessa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Mas nada indica que essa altura aqui é Y, tá vendo? Se você não tem essa medida aqui, ó, você não sabe se essa medida é Y, né? Ele não diz para você. Você também não tem essa medida aqui, né? Do lado direito. Você não sabe se essa medida é Y. Ele não falou nada aqui, né? Então, assim, a figura engana um pouco. Tomem cuidado com a figura, tá, gente? Enfim, essa era uma questão fácil, né? Porque, assim, você tá vendo que são duas linhas de conta, né? Só precisa um pouquinho de visão espacial. Tudo bem que teve gente que pode ter feito até mais conta, mas como as alternativas são bem, assim, acho até difícil as pessoas chegarem em outras alternativas. Por exemplo, uma coisa que a gente chama de análise dimensional. Olha só que coisa interessante que você pode fazer. Olha para a letra D. A letra D eu nem fiz a conta. Esquece essa conta toda. Eu já sei que essa D é falsa. Por quê? Cara, X é uma medida, não é? Imagina que essa coisa estivesse em metros. O que significa X à quarta, gente? Se o X está em metros. Vai aparecer metros à quarta. Isso não é um volume, né? A mesma coisa aqui, ó. Aparece um Y ao cubo, vai dar metros cúbicos, né? Mas tem um X do lado. Essa conta aqui, ó, dá metro à quarta. De novo. Que loucura é essa, né? Não pode ser essa, né? Mesma coisa para C. Você está calculando um volume, aí você está pegando uma área, né? Tá, x ao quadrado, isso aqui vai aparecer em metros quadrados, centímetro quadrado. Aqui é a mesma coisa, vai aparecer metro quadrado, centímetro quadrado. Uma medida linear vezes outra, metro com metro, vai dar metro quadrado isso aqui também. Isso aqui é uma medida de área, né? Nem é uma medida de volume. Nem pode ser essa de novo. Então, assim, só uma análise dimensional você já mata duas questões, duas alternativas. Se você fosse chutar, você já não vai chutar nem a C nem a D, né? Se você achou uma conta que não tinha nada a ver, assim, com nenhuma das alternativas, acabou o tempo da prova, tem que chutar alguma. Vai ser ou A, ou B, ou E, né? Já melhora a sua chance de acertar. Beleza, gente? Essa análise dimensional é muito útil. Em matemática, às vezes é útil. E em física, é muitas vezes útil, tá? Muitas vezes. Depois eu vou mostrar para vocês uma questão do Enem, que tinha essa análise dimensional lá no meio, tá? Sem zoeira, gente, eu usei isso muitas vezes na minha vida. Durante até, assim, minha tese de doutorado lá, para verificar se tinha alguns erros, né, e a gente acabou achando erro na tese, foi esse tipo de análise dimensional. Putz, se essa coisa aqui foi em metros, esse resultado está inconsistente, né? Não poderia ser essa expressão. Aí a gente checou, a expressão que a gente tinha obtido para um certo objeto lá estava errada. A gente achou o erro depois, usando esse tipo de raciocínio.
Então isso aí não sai de moda não, tá, gente? Vocês podem usar em várias ocasiões. E finalmente, questão 7, que na minha opinião, entre os objetivos é que dava um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim eu considero uma questão relativamente fácil, porque a gente fez coisas muito parecidas em sala, né? Ele fala o seguinte, ó, uma pirâmide quadrangular regular. Então, assim, ele já falou um monte de coisa para você. A base é um quadrado, porque é a pirâmide regular. E ele fala que todas as arestas têm a mesma medida. Então, assim, você desenha uma pirâmide que tem a base quadrada, e você sabe, além de que a base é um quadrado, né? Quer dizer, é um quadrilátero com 4 ângulos de 90 graus e todos os lados congruentes. Além disso, você sabe que as arestas laterais da pirâmide também têm a mesma medida A. Então, assim, todas as arestas da pirâmide têm A, beleza. Só que o que ele não sabe é que medida é essa, mas o que ele sabe é que o volume dessa pirâmide é 36 raiz de 2 litros, né? Litros é sempre com letra maiúscula, tá, gente? Litro com letra minúscula não existe essa unidade de medida com letra minúscula. Litro é letra maiúscula, tá? Assim, você não escreve grama com letra maiúscula, né? Você escreve com letra minúscula. E você não escreve quilograma com letra maiúscula, tá? Não sei se o professor de física de vocês falou já. Se não falou, ele vai falar. Isso aqui, gente, eu não sei o que significa, tá? Isso aqui é uma unidade de medida chamada Kelvin, que é com letra maiúscula, tá? É uma unidade de temperatura. Isso aqui é grama, eu não sei o que é Kelvin grama, né? O correto para você escrever quilograma seria você usar o K minúsculo com G. Aí isso aqui sim é quilograma, tá? Assim como kilowatt, né? Enfim. Só um devaneio aí sobre unidade de medida. Da mesma forma, o L maiúsculo é litro. Tá bom? Litro. O L minúsculo, eu nem sei se tem uma unidade de medida. Talvez seja lumen, né? Não sei. Não faço nem ideia, mas isso aqui eu tenho certeza, tá? Então vamos lá. Qual deve ser o valor de A para que o volume dessa pirâmide seja 36 raiz de 2 litros? Então, olha só, se você fosse tentar obter o A direto pela fórmula do volume, você ia falar, olha, o volume da pirâmide é um terço da área da base vezes a altura, a base é um quadrado de lado A, então a área da base vira A ao quadrado, só que você não tem a altura, tá vendo? Você não tem a altura dessa pirâmide. Então, o que você vai fazer? Vai lá atrás da altura, porque o volume você tem, né? Basta substituir o enunciado, né? O 36 raiz de 2 aqui. Então, meu objetivo é achar a altura da pirâmide ou achar uma expressão que dependa do valor de A, que aí eu tenho uma equação que tem só A dentro, né? Aí eu consigo resolver. Então, vamos lá. Primeiro passo, olha só. Eu até desenhei esse triângulo aqui, ó. É um triângulo equilátero, porque olha ele aqui, ó. Eu coloquei essa aresta essa chama apótema da pirâmide, esse segmento vermelho aqui, ó. Eu deixei destacado numa cor diferente para vocês identificar que triângulo que eu estou falando aqui embaixo. Ó. É esse triângulo equilátero aqui da face direita, tá vendo? Se todos os arestas têm medida A, esse triângulo é equilátero, né? O que faz esse segmento vermelho, a apótema da pirâmide, ser a altura do triângulo, né? De lado A. E a gente tem uma formulinha para isso, né? A altura do triângulo de lado A é A raiz de 3 sobre 2. E agora eu pego esse outro triângulo aqui, ó, que eu deixei destacado dentro da pirâmide. Você sabe que esse segmento vermelho é A raiz de 3 sobre 2, que eu acabei de descobrir aqui, né? Você quer descobrir a altura e você sabe que esse lado aqui de baixo é o apótema do quadrado, né? Que é metade do lado. Basta você olhar aqui, ó. Se tudo aqui é A, então essa partezinha aqui, ó, deve ser A sobre 2, né? Não é verdade? Então, beleza, é a metade do A isso aqui. E você usa o teorema de Pitágoras. Não sei se teve gente que fez de outras maneiras, tá? Essa aqui foi a que eu achei a mais rápida de resolver. Poderia usar também com a diagonal do quadrado, mas enfim, envolve um outro raiz de 2, enfim, vai ter que fazer umas simplificações depois. Essa foi a que eu preferi, tá, gente? Então, se você usar o teorema de Pitágoras, aqui tem um pouquinho de álgebra envolvida, mas enfim, entre essa linha e essa última aqui, é basicamente conta, tá, gente? Não tem nenhuma nada mirabolante, não.
Só escrevi o Teorema de Pitágoras e fui resolvendo a continha. No final das contas, eu obtenho que a altura da pirâmide é a mesma coisa que a aresta da pirâmide sobre raiz de 2. Então, o que eu posso fazer agora é pegar essa expressão aqui e substituir no volume. Lembra que o volume era 1/3 de A ao quadrado vezes a altura? Eu substituí 1/3 de A ao quadrado vezes A sobre raiz de 2, está aqui. E, finalmente, substituir no lugar do volume o 36 raiz de 2L, ou raiz de 2 litros, né? 36 raiz de 2 aqui, ó. Coloquei sem unidade por enquanto. Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? A ao quadrado com A dá A ao cubo, né? E 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2 lá embaixo. Passo 3 e raiz de 2 multiplicando, raiz de 2 com raiz de 2 dá só o 2, né? O 3 com 36 está aqui, ó, 3 vezes 36. E aqui eu fiz umas pequenas alterações para evitar de fazer muita conta, gente. Olha só. Eu reparei o seguinte, olha. Essa conta aqui dá 6. E essa conta aqui é o 6 ao quadrado, né? Então aí fica fácil, porque 6 ao quadrado vezes 6 dá 6 ao cubo, né? Não é verdade? Eu tenho A ao cubo igual a 6 ao cubo. Então o A, como ele é uma unidade de comprimento, né? Vai dar 6, né? Mas 6 o que, gente? Qual a alternativa que tem 6 aqui? E aí, quem marcou A e quem marcou B? A Júlia falou 6 decímetros. A Júlia e a Oni estão corretas, é de 6 decímetros mesmo. Porque litro é decímetro cúbico, né? Beleza? Então, olha só, você fez essa conta toda e achou A igual a 6. Só que olha só, nesse último instante aqui, ó, você ainda está falando de A ao cubo, né? 6 ao cubo. Isso aqui está em litros ainda, né? E litro é decímetro cúbico, né? Litro é decímetro cúbico. Se você tiver a paciência de fazer essa conta, escrevendo as unidades aqui, ó, 36 litros, 36 litros, né? Fazer essa conta, enfim, cancelando unidade, enfim, fazendo esse tipo de coisa. Essa unidade, esse cara aqui é adimensional, né? Porque esse aqui está em metro e esse aqui está em metro. Então esse raiz de 2 não tem unidade de medida, né? Nem esse 3 aqui, né? Esse 3 também não tem unidade de medida. Esse 3 raiz de 2 não tem unidade de medida. Então quando você multiplica, você não muda a unidade de medida daqui. Vai ficar 36 raiz de 2, vai ficar litro mesmo. Então no final aparece litro, que é decímetro cúbico, então você tirar a raiz vai ficar decímetro. O que faz essa conta aqui, ó, ser a letra B, que o pessoal falou. Letra B. Beleza, gente? Então é isso, acabou a prova, né? A gente acabou com um tempo recorde, 10h40 tá acabando aí. Gente, alguém teve dúvida nessa prova aí? Quer dizer, teve, né? Um monte de gente me procurou. Eu vou olhar depois, olha, quem gabaritou. Ah, mas deve ter uma galera que gabaritou, né? A prova não tava difícil, né, gente? Só que a primeira questão dava tanto trabalho que vocês se assustaram, né? Mas isso deve se repetir no quarto bimestre, né? As questões discursivas, em geral, tem mais coisa envolvida para eu saber, né? O que que você tá fazendo, né? Como é que você está pensando, essas coisas assim. E as objetivas, assim, não adianta colocar uma conta enorme lá, né? Se eu não vou ver a conta enorme. Então, enfim. Eu prefiro colocar enunciados mais simples com respostas mais simples. Bom, mas as discursivas eu gosto de ver o que que vocês estão pensando, né? Eu dizia uma coisa, o Oliver dizia outra, o coleguinha dizia outra, gente. Mas você discutir com outras pessoas é bom, é bom. Quando você tenta defender o ponto de vista, você às vezes encontra falhas, né? No seu raciocínio. Ó, o Eduardo tá elogiando o Oliver aí. Fez a prova em trio, não conseguiu o entendimento, mas ele ajudou. Pela explicação dele,
Peraí, como é que é? Através da explicação dele, meus colegas conseguiram transmitir a informação para mim. Eu agradeço a ele por toda a ajuda e o senhor também pelo único dia que o atendimento do senhor sanou minhas dúvidas. É isso aí, bicho. Atendimento salva as vidas, né? Gente, real, a gente tem um certo privilégio, assim, de ter os atendimentos com os professores. Eu não sei como é que é, de quais escolas vocês vieram, né? Mas, em geral, as escolas da secretaria não deixam o horário a carga horária do professor um horário reservado para ele atender os alunos. Então, às vezes, não é nem porque os professores da secretaria são malvados, não. É porque, assim, eles têm muito mais turmas e não dá tempo dele dar atendimento para os alunos dele. Então, assim, se você pode procurar atendimento, cara, vai, ajuda muito. E não é nem só comigo mesmo, não, é conversar com seus colegas sobre isso. Enquanto eu estava fazendo a graduação, por exemplo, em matemática, é muito comum, tá? Eu juntar com vários colegas meus que fizeram graduação comigo. A gente tinha uma mesa lá na matemática, lá no departamento tinha um corredor grandão. Tinha uma mesa que tinha acho que 2,5 metros de comprimento. Era uma mesa grandão, parece aqueles de jantar medieval, sabe? Aí todo mundo pegava a cadeira, juntava nessa mesma mesa e ia fazendo as questões lá de lista de exercício, provas passadas. E a gente aprendia muito, porque às vezes assim, é, tinha uma prova lá com 8 questões, sei lá. Eu sabia fazer a 2 e a 8, aí tinha um colega meu que sabia fazer só a 1, aí o outro sabia fazer a 3, a 4 e a 5. E aí se junta todo mundo, acaba que todo mundo consegue fazer tudo, né? E aí você aprende com seus colegas também. Então, às vezes você sabe a 1, seu colega sabe a 2. Se um explicar para o outro, você sabe todas agora, né? É, então é uma excelente ideia, tá? Vocês estudarem juntos. Marcar um horário, né? Sei lá, pega o horário do próprio atendimento, vocês se juntarem lá e tentarem fazer. Isso não só em matemática, tá? Em matemática, em física, química, sociologia, história, vocês estudarem juntos faz muito bem mesmo. Até porque quando você explica alguma coisa para outra pessoa, é, você vai tentando achar mecanismos de explicar para ela todo o seu raciocínio, e essa coisa fica na sua cabeça. Essa sistematização do raciocínio fica na sua cabeça. Então a tendência é que a pessoa que explica, ela também está, de certa forma, aprendendo ou fixando o que ela está explicando. Eu tenho certeza, assim, que o Oliver passa por isso. Agora ele vê as coisas muito mais claramente do que ele via quando ele terminou o primeiro ano. Porque ele teve que passar por um monte de processo e falar, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu explico isso, né, para outra pessoa? Então, quando você explica para outra pessoa, você aprende muito também. Criem esse hábito, tá, gente? Vocês estão no primeiro ano, crie o hábito de fazer grupo de estudos. Ajuda muito, muito, muito. Aí eu tenho certeza que se vocês criarem esse hábito agora, o segundo e terceiro ano vão ser assim, ó, show de bola. Então é isso, pessoal. Vocês querem discutir mais alguma coisa? A gente pode até sair um pouquinho mais cedo hoje, olha que bom. E, E aí? professor, Oi. eu acho que eu até já tinha comentado com o senhor que eu tinha criado um grupo no WhatsApp, chamado grupo de estudos mesmo, né? Que juntava as duas turmas Uhum. do primeiro ano, né? Pra gente se ajudar e tudo mais, e realmente ajuda muito. Só que às vezes eu acho que tem umas pessoas que não é possível, que olha assim que fala, não é possível, Senhor, que eu tô lidando com esse tipo de gente, sabe? Que, tipo, bagunça Uhum. tudo, às vezes faz muita zoeira no grupo, sabe? Ai, Deus, é difícil demais. Essas coisas acontecem também. Então, assim, tinha. Vou contar outra experiência que eu passei, assim. Isso já no doutorado. Tinha uma disciplina que a prova era. A professora fez muito parecido com o que eu fiz. Ela passou uma lista de exercícios e falou: olha, dia tal vai ser a prova. E aí a prova vai ser essa lista de exercícios. Então eu vou sortear um exercício que cada pessoa vai fazer. Então você tinha que saber fazer todos os exercícios. Aí na hora ela falava assim, ó, Bruno, exercício 4. Eu tinha que pegar o giz e fazer lá no quadro o exercício 4 para todo mundo. E aí o que que a gente fez? Um grupo de estudo, para todo mundo conseguir resolver tudo, né? Tinha uma figura nesse grupo de estudo que ele não fazia nada, nada, nada. Ele não fazia nada. É, Ele só queria as respostas, é basicamente isso. Aí o que que aconteceu? Na primeira prova, ele fez com a gente, mas ele mais atrapalhou que ajudou. Aí a galera viu que ele só queria as respostas lá e não estava contribuindo em nada. O que que aconteceu para a segunda prova? Falou. A gente marcava os grupos de estudos, dava lá entre a gente e
Ele foi para escanteio. Ele não ajudava, só atrapalhava e tava lá, assim, obviamente, só para pegar as respostas, assim. E não é que a pessoa tinha dificuldade, por isso que ele não contribuía. É porque, assim, as pessoas estavam fazendo lá exercício lá no quadro e tal. Lá no departamento de matemática tem uns quadros que a gente usa para estudar. Aí ele chegava, não, vamos comer alguma coisa, não sei o quê, vamos parar. Ele bagunçava todo o esquema e simplesmente foi chutado do grupo de estudos. Paciência. Então, assim, o primeiro passo é você conversa com a pessoa, cara, tá atrapalhando, velho. É, muda a postura aí que esse não é o momento nem o lugar. E se não mudar, você é admin do grupo, tira ele. Fala, olha, desculpa, velho, você não tá rolando. Mas tem que fazer isso mesmo, né? Tem que valorizar as pessoas que estão contribuindo e que, assim, por mais que a pessoa tenha dificuldade, ela também tem que ser aberta. Ó, galera, eu tô com muita dificuldade. Eu não tô conseguindo contribuir com os exercícios, mas eu vou ficar aqui olhando o que vocês estão fazendo. E se quem puder me explicar tal coisa, eu tô aqui para aprender. Se ficar bagunçando, tchau. Se a pessoa não sabe nada e tá lá, mas tá com o intuito de aprender, aí é outra coisa, né? Aí assim, aí o menino tava xingando porque não tava passando a resposta. Eu me preocupo, né? Com que tipo de pessoa vai ser depois, né? Então, assim, é isso aí, gente. Também tem que ter uma certa gestão nesses grupos de estudo, né? Mas é uma boa. Se formar nesses grupos é uma boa mesmo. Então, aí depois eu converso com o Oliver sobre o que aconteceu. Beleza? É só tirar, gente. E aí, mais alguma coisa, gente, vocês querem observar? Ó, pessoal, sobre as presenças, tá? Eu vou postar os vídeos teóricos aqui, vão ser vídeos curtos, tá? Pra vocês assistirem. Eu não vou postar exercício pra vocês fazerem. Porque, assim, semana passada eu não coloquei o vídeo explicativo do Enem, não vou colocar exercício pra vocês fazerem, tá? É só assistir o vídeo pra entender como é que funciona mesmo. E game over, 15, 20 minutos ali no máximo. E dessa semana eu vou postar um outro vídeo também, teórico, relativo a essa semana, só que, assim, também sem exercício, porque, assim, a gente já fez, né? A aula teórica da semana e semana que vem é outra coisa já, tá bom? Aí é isso, pessoal. Por hoje deu. Aí eu vou ficar aqui pra 26, 27 do quarto mês. Não, não, é tudo do terceiro ainda, tá? É que eu fui lento aí pra publicar. É tudo terceiro bimestre. Não tem nada. O quarto bimestre não começou ainda, tá? O quarto bimestre só começa sem ser semana que vem, na outra semana. O conteúdo do próximo bimestre vai ter muito a ver com geometria espacial? Não, nada a ver com geometria espacial. Não, pode colocar no Forms de presença, Caroline. Vale para todos os bimestres aqui lá, vale para o ano todo, tá? Aquele Forms. Tem até a 40, né? Dá tempo, dá tempo. Pode preencher. Mas aí, como tem conselho na semana que vem, eu vou atualizar todas as presenças na segunda-feira. Então, até segunda-feira, preencha lá, e aí eu vou extrair aquela planilha de presenças para passar as presenças de vocês, tá? Ainda bem que abaixou o litro da gasolina, né? Senão... Então, pessoal, eu vou parar a gravação pra. Não sei se alguém não tira dúvida porque fica desconfortável de ser gravado, mas aí eu encerro a aula logo em seguida, tá?